Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como fazer o build e o deploy de uma aplicação em Angular. Mas antes disso é preciso saber o que é build e o que é deploy. Build basicamente é a construção da aplicação, ou seja, a compilação da aplicação de forma otimizada para a implantação em um ambiente de produção para ser disponibilizada publicamente, ou seja, ser acessada pelos seus clientes. E esta ação de disponibilizar a aplicação em um ambiente de produção é chamado de deploy, ou seja, a implantação da aplicação. Então, de fato, depois de desenvolvida uma aplicação, você faz necessário compilar essa aplicação de forma otimizada, reduzindo o tamanho dos arquivos para reduzir também a carga de download da aplicação e realizar a implantação dessa aplicação em um servidor. E o Angular CLI facilita isso por meio de alguns comandos. O principal deles é o ngbuild, né? Até nesse link aqui tem uma lista de parâmetros que podem ser passados pelo ngbuild, que vai fazer a compilação da nossa aplicação, principalmente porque a nossa aplicação Angular ela foi desenvolvida com TypeScript e os navegadores rodam apenas JavaScript, então o build também é necessário nesse sentido, para que os navegadores recebam a aplicação na linguagem JavaScript ao invés da linguagem TypeScript, que elas não suportam, uma vez que o TypeScript é uma linguagem apenas de desenvolvimento. Então o Angular CLI fornece o recurso de build via ngbuild, usando a ferramenta Webpack, com as configurações default disponíveis no arquivo AngularJSON, ok? Então o build compila a aplicação Angular para o diretório /dist, então é criado um diretório com um conjunto de arquivos compilados e é preciso então, de fato, compilar o TypeScript para JavaScript para ser executado nos navegadores, então é um dos papéis principais do build, além de minimificar, além de reduzir o tamanho dos arquivos. Então esse processo de build também faz a minimificação dos arquivos para deixá-los menores e, portanto, mais rápidos para carregar pelo cliente, pelo navegador. Então praticamente ele transforma os arquivos sem quebra de linha e substitui nomes de variáveis para nomes mais curtos e sequenciais, seguindo a ordem do alfabeto. Então ele vai substituir uma variável qualquer lá pela letra A, uma outra pela letra B e assim por diante, chegando em Z, ele transforma em AA, em AB, AC e assim por diante. E também realiza o uglify, ou seja, torna feio aquele código. Ele embaralha o código para dificultar a leitura por humanos. Isso é importante quando o código ou o projeto é particular e a empresa não quer disponibilizar aquele código para que seus clientes não vejam o código de forma fácil pelo navegador, assim possam copiar as suas funcionalidades. Então são ferramentas bastante úteis essa questão de minificação e uglify. E isto é disponibilizado no build. E outra ferramenta importante para esconder ou mostrar o código para o cliente é o source map. Então sabemos que o código-fonte resultante do build é diferente do código-fonte de desenvolvimento, uma vez que o código-fonte de build foi otimizado, foi minimificado, foram aplicadas algumas estratégias de uglify. Então, por conta das otimizações, o código que é apresentado no navegador para o cliente ele fica ilegível. Então, se ele dá um F12, abrir o DevTools, ele não vai conseguir entender aquele código. Então, isso é bom quando o projeto é particular, não é open source. Tá? Mas dificulta a questão de debug, dificulta a identificar erros que acontecem em tempos de produção. Então, por isso que existe o Source Map, que ele faz um mapeamento entre o código otimizado e o código original. Então, o Source Map são arquivos gerados pelo build, com a extensão .map, que basicamente é um JSON que faz um mapeamento entre o código compilado e o código original. E este arquivo contém informações que, quando são interpretadas pelo navegador, torna o código-fonte legível novamente. Então, lembrando, isso é útil para projetos open source, é útil para tempo de desenvolvimento, onde nós estamos trabalhando com TypeScript, e o Source Map permite também com que seja feito o mapeamento entre o código JavaScript e o TypeScript. Então, para debug é excelente, você consegue fazer debug da aplicação rodando TypeScript, mas para a produção há situações em que ele tem que ser desabilitado, não tem que ser gerado por questão de privacidade do código. E para gerar o Source Map para a produção é preciso habilitar com true a propriedade Source Map no Angular.json ou então passar o parâmetro Source Map
no build, no ng build. Então tem essas duas formas. Ele já vem habilitado por padrão em tempo de desenvolvimento, mas quando é gerado o código de produção via ngBuild, ele é desabilitado. Então, caso queira habilitar também para produção, para fazer debug em tempo de produção, tudo bem, né? Basta setar o source map para true ou então passar o parâmetro source map no build. E também há a possibilidade no AngularJSON de habilitar o source map por tipo de arquivo, seja só para JavaScript ou só para CSS, e tem este campo hidden também, que é uma questão de esconder os comentários do source map também por questão de privacidade. Um outro comando importante do ngBuild é o comando basehref, que serve para setar a tag base do arquivo index.html da versão a ser colocada em produção. Então a tag base ela especifica o endereço, ou seja, a URL utilizado por todos os endereços relativos, links, CSS, JavaScript, imagens contidos no documento. E como representamos caminhos relativos e absolutos? Então endereços iniciados com barra são considerados absolutos, então não são concatenados com o href que está no base. Tá? E endereços iniciados sem a barra são relativos ao caminho corrente, então são concatenados com a URL que está no base. Nesse caso, por padrão, em tempo de desenvolvimento, o base é setado pelo Angular CLI apenas com a barra, uma vez que esse projeto roda no localhost porta 4200, não há nenhum caminho de contexto. Mas quando essa aplicação é colocada em um servidor de produção, é gerado um subcaminho, um caminho raiz, e por isso é preciso modificar este base para que todos os caminhos relativos sejam concatenados então com esse caminho base. E para tornar esses caminhos relativos, basta remover então a barra desses caminhos em todos os arquivos HTML, CSS, JavaScript, para que esses sejam concatenados com o prefixo no base href. Então a intenção realmente é deixar apenas a barra no href do base, mas na versão a ser colocada em produção será usado aqui o parâmetro base href, passando o nome do repositório, caso estejamos falando aqui de implantar no GitHub Pages, é passado o nome do repositório, que na verdade é o mesmo nome do projeto, é o nome que está na pasta dist, para então ele modificar o index.html inserindo esse diretório, né, terminando aqui com a barra, esse diretório no index.html ali na tag base, ok? Então esse é um comando completo para fazer a construção da aplicação ngBuild prod, que é opcional, até já não é mais utilizado a partir do Angular 12, onde o parâmetro prod passa a ser default, né, para o build, e o dev passa a ser default para o ngServe, tá? Então esse prod é opcional. O base href é muito importante para a implantação no servidor, onde tem um caminho de contexto. Esse caminho de contexto é passado aqui, então geralmente é o nome do repositório para implantação no GitHub Pages, e caso queira que seja gerado o source map para a versão em produção, é colocado esse parâmetro source map, ok? E para o deploy da aplicação, ou seja, para a implantação no GitHub Pages, será usada aqui essa biblioteca Angular CLI GH Pages, disponibilizada pelo NPM. Então basta instalar essa biblioteca Angular CLI GH Pages. Feito isso, basta usar o comando disponibilizado por ela e apontar para o diretório dist, né, para o diretório que contém o código compilado, para ele fazer o deploy automático, fazer o upload da aplicação para o GitHub Pages. E para facilitar esses comandos, a dica é editar o package.json, incluir esses comandos no objeto scripts do package.json. Nesse caso foi nomeado o comando build e o GHpages, fazendo ngBuild, prod, base href, e o GHpages também com aquele comando apresentado no slide anterior, e foi criado um outro comando chamado deploy que une os dois primeiros. Então para rodar um comando deste objeto scripts é preciso fazer npm run, então o nome do comando. Nesse caso aqui com o deploy, basta fazer npm run deploy, que ele vai rodar tanto o comando build quanto o GHpages, fazendo tudo isso apenas com um comando, de forma então simples e menos verbosa para o desenvolvedor. E com este comando de deploy, o Angular CLI GHpages
ele faz o deploy, ele faz o push desse código compilado que está no /dist para um branch lá no GitHub desse repositório informado com o branch GHPages, tá? Então, feito o deploy, feito o push para esse branch GHPages, basta ir nas configurações, ir na seção Pages e então setar ali o root e escolher o branch GHPages para habilitar a aplicação para produção e logo ele disponibiliza o link público da aplicação a ser acessada. Às vezes a cada atualização da aplicação ele leva de 10 a 30 segundos para atualizar, ok? Então é bem simples essa questão de deploy. E outro fato interessante, se a nossa aplicação estiver usando uma API fake, como é o caso do JSON Server, ela está rodando localhost. Então, para ter um funcionamento completo da aplicação, não pode esquecer de executar os comandos para ativar o JSON Server localmente, onde ele vai ouvir as requisições na porta 3000. Então, a aplicação ela é baixada do GitHub Pages, vai rodar no navegador e o navegador vai fazer requisições ao JSON Server que está rodando localmente. Apenas esta é a limitação da nossa aplicação, uma vez que nós não temos de fato o back-end, ok? E caso haja um problema de permissão de acesso ao fazer o deploy da aplicação, se ocorrer um erro de permissão no GitHub, é preciso gerar um Personal Access Token, tá? Via este link. Então clique lá em gerar, define um tempo de expiração, copia o token gerado e substituir esse campo token de comando nesta URL a ser passada aqui para o repo e também passar os dados, né, de acesso ao GitHub. Então, caso aconteça algum erro de autenticação, a solução está na geração deste token de permissão de acesso. Ok? Então vamos agora para o nosso VS Code ver como que o build e o deploy foram implementados. Então, abrindo aqui o nosso VS Code, no package.json temos aqui os comandos já apresentados nos slides, tá? Apontando aqui para o rollbank-app. Nesse caso do base-href, é importante que esse comando termine com a barra, ok? Temos o deploy, ótimo, tá? Então, antes de executar estes comandos, vamos rodar a aplicação localhost para ver o funcionamento ali do source map, para ver o mapeamento entre o TypeScript e o JS. Então esta aplicação está localhost na porta 4200, vocês vejam que não tem ali o caminho de contexto, tá? Se eu clicar aqui nessa imagem, inclusive for inspecionar a imagem, o que acontece se eu passar o mouse aqui, a localhost 4200/assets, ok? Então não temos o caminho de contexto para se preocupar. Se formos aqui em fontes, a gente vai verificar logo abaixo, até temos aqui os arquivos compilados, né? Foi feito o build para tempo de desenvolvimento, onde temos o main.js, temos aqui vários outros arquivos, ok? E o que importa mesmo é o Webpack, tá vendo esse Webpack aqui embaixo, onde nós temos acesso às classes TypeScript, temos acesso a todo o código do projeto, né? Do projeto aqui do front-end, tá? De forma nada minimificada. Então, com isso, facilmente o cliente pode copiar esse código que foi gerado via source map, onde está feito o mapeamento aqui do código de produção, vamos dizer assim, do código compilado via build com o Webpack aqui que apresenta o código resultado do source map. Então isso pode ser bom ou ruim dependendo da intenção da empresa que construiu aquela aplicação. Agora vamos lá para o nosso GitHub Pages, onde aqui foi gerado um GHPages pelo comando, tá? Depois vamos aqui em Settings, vamos em Pages e verificamos aqui que esse branch já está habilitado, está disponível por meio desse link. Este link está aqui, tá? O tfprgp github.io/rollbank-app. Então, nesse caso, há um caminho de contexto. Então, se eu pressionar o botão direito em inspecionar, vou ver aqui que o caminho dessa imagem ela já faz a concatenação com o elemento base, né? Com a tag base, já tem a tag base aqui, com /rollbank-app. Então ele concatena automaticamente com esse caminho relativo, começando sem a barra, né? Apenas com assets. Então ele faz a concatenação mostrando o caminho completo. Então apenas essa é a diferença do caminho do desenvolvimento, onde não tem rollback, e o caminho
de produção que tem esse caminho de contexto Roubenk-app. Bacana. Vamos agora aqui em fontes verificar a questão do Webpack, ele não está disponibilizado. Então, nesse caso, temos apenas o arquivo minimificado e também passado pelo processo de Uglify, que transforma todo o arquivo em apenas uma linha, praticamente sem quebras de linha, impossibilitando praticamente a leitura ou entendimento deste código. Então, esta forma é interessante para evitar que alguém copie o código do projeto. Ok? Então vamos agora para o VS Code, finalmente, rodar o comando para habilitar então o Source Map. Então, estando aqui no VS Code, vamos para o AngularJSON, ok? Mais para baixo, temos aqui o Source Map True, que ele está habilitado para desenvolvimento, sendo que esse Development e Production estão dentro de Configurations, que está dentro de Build e Architect. Então, dentro de Production, dá um Enter, a gente cola o Source Map. Então, nesse caso, o Source Map também está habilitado para o Build feito em produção. Dar um Ctrl S, vamos lá para o Package.json, pegar o comando, abrir aqui um terminal, dar um N, e o comando é npm run deploy, tá? Dou o comando. Com isso, ele vai gerar os arquivos compilados aqui na pasta dist, né, com a pasta Roubenk-app, que é o mesmo nome do repositório do GitHub. Então ele vai gerar aqui os arquivos. Você tem aqui, até temos um main, tá? Temos aqui o CSS de forma compilada. E aqui, aproveitando para ver o index original, então o index original tem o href do base apenas a barra, e o index gerado no dist, vamos verificá-lo. Então, só um momento, ele está compilando ainda o código. Pronto, já os códigos foram gerados aqui. A gente pode abrir aqui o dist, então verificar no index.html que o href do base foi atualizado com este caminho de contexto. Ótimo. Fechando aqui, só para lembrar que todos os caminhos de imagem ou de CSS precisam todos eles serem atualizados para caminhos relativos. E é isso. Daí logo ele fez aqui o upload para o Git. Tá? Apresenta uma mensagem de sucesso. Tenha um ótimo dia. Está resolvido então o deploy desta aplicação. Então vamos para o navegador ver a aplicação atualizada com a habilitação do Source Map. Então está aqui a nossa aplicação, dar um F5, atualizar ela. Ainda não está disponível o Webpack, esperar um pouco mais. Pronto, esperamos aqui uns 10, 15 segundos. Ele já disponibilizou aqui o Source Map via Webpack. Então, mesmo o código estando em produção, né, mesmo o projeto estando aqui em produção, nós temos acesso completo ao código-fonte, a todos os componentes desta aplicação. Aqui está o HTML, aqui está o arquivo TypeScript. Então, com isso dá para entender bem essa questão do Source Map, a questão de habilitar ele ou não, e também essa questão dos caminhos relativos e absolutos, tá? Para habilitar, né, a questão do estilo da página, as imagens, por conta desse detalhe aqui do caminho de contexto. Então, pessoal, isso foi apresentado o processo de build da aplicação, da minimificação desses arquivos para a produção e também a questão da implantação do deploy via GitHub Pages, tá? Então o GitHub Pages facilita muito a implantação de uma aplicação, mas como ele não suporta banco de dados, ele não vai permitir rodar um servidor também internamente, ele serve apenas para hospedagem de arquivos estáticos como JavaScript, HTML e CSS. E para rodar o JSON Server, nesse caso, será necessário ou rodar ele em outro servidor, tá, no Heroku ou DigitalOcean, por exemplo, ou então rodar localhost, que é mais fácil para a nossa intenção aqui na disciplina. Então, para funcionar realmente a aplicação, pegar aqui a página de saldo, vai mostrar 0 a página de saldo,
Isso porque o JSON Server não foi habilitado. Então vou abrir o VS Code aqui novamente e vou habilitar por meio do comando JSON Server Routes, fazer aqui npm run e colar esse comando, habilitando, portanto, o JSON Server. Já está habilitado. Pronto, está aqui o saldo pego lá do JSON Server. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.